Olá, turma! Espero que todos estejam bem. Eu decidi gravar essa aula porque eu não consegui encontrar uma aula que realmente correspondesse aos objetivos da aula de número 4 do módulo A aqui da disciplina de genoma, cujo título é Genoma, Organização e Complexidade Genômica. É uma aula bem interessante, uma vez que a gente consegue fazer várias definições importantes, diferenciar palavras, diferenciar termos, como, por exemplo, genoma e genômica, entender que, de fato, existe uma complexidade quando se envolve realmente os estudos do nosso genoma. E também vale a pena deixar bem claro que em outubro do ano de 2020, o projeto chamado Projeto Genoma, ele completou 30 anos desde a sua existência e, desde então, muitas ferramentas a partir desse estudo foram criadas que auxiliam aí em diagnósticos, em prognósticos clínicos. Portanto, é uma verdadeira evolução na área da saúde fazer o descobrimento, ou desvendar todas as nossas sequências que compõem o nosso genoma, que está dentro justamente desse grande projeto chamado genoma. Então, há 30 anos, foi idealizado um projeto que tinha como objetivo identificar, sequenciar todos os genes humanos. Ele foi concluído em 2003 e, a partir desse estudo, eles verificaram que o nosso genoma ele apresenta, em média, de 3 bilhões de bases nitrogenadas, sendo que dessas bases a gente tem entre 20 a 25 mil sequências que codificam proteínas, que são os nossos genes. Além disso, eles identificaram também, eles puderam concluir, ou gerar várias outras hipóteses, como, por exemplo, eles imaginavam que o gene humano, por todas as características humanas, poderiam apresentar mais de 100 mil genes, e não 25 mil. Então, eles pensaram, bom, gente, é muito pouco genes para poder codificar tantas proteínas diferentes do organismo tão complexo como, os seres humanos, ou até mesmo outros organismos, um cachorro, uma baleia, ou uma planta, enfim. Tá? Então, isso criou um alerta entre os pesquisadores, uma vez que como que pode o organismo produzir tantas proteínas diferentes e ter apenas 25 mil genes, Então, foi um dos pontos que realmente chamou a atenção desses pesquisadores, tá? Então, desde o momento que o projeto ele foi idealizado, no início houve muita dificuldade, uma vez que a tecnologia 30 anos era totalmente diferente da tecnologia que nós temos hoje. Então, antes não se tinha, tecnologia que realmente desse um recurso que pudesse esclarecer, que pudesse realmente esclarecer as hipóteses de fato. Inclusive, houve muito investimento de indústrias privadas farmacêuticas nos Estados Unidos para poder colocar esse projeto em prática. E juntando todas essas informações, a gente consegue hoje observar de como que esse projeto realmente nos gerou vários resultados, vários pontos positivos, O que a gente poderia comentar do que realmente mudou após esse projeto dentro da área da saúde, praticamente em tudo, porque a gente sabe que, embora sejamos pessoas diferentes, cada um apresenta suas características, a nossa base genômica ela é em comum, nós temos sequências de genes em comum. Porém, é importante destacar que cada organismo vai reagir de maneira diferente, mesmo com essa base em comum. Então, você identificar esses genes, identificar quais características são provenientes a partir dessas sequências de gene, foi possível personalizar várias terapias, como, por exemplo, ver quais são as respostas dos organismos a diferentes drogas, desvendar doenças complexas, ou realmente ver qual é a base dessa doença, qual é a origem dessa doença. Nós temos aí várias doenças também de características genéticas, nós temos as doenças multifatoriais, que você tem parte de características genéticas associada a parte de características ambientais, influenciando no organismo como um todo. Você também tem o câncer, que tem essa parte de sinalização intracelular que envolve muito alterações genéticas.
quais genes são responsáveis por determinadas características, quais são proteínas são formadas a partir, né, dessa sequência gênica. E também, com tudo isso, foi possível personalizar, né, os cuidados, os manejos à saúde, possibilitou também fazer diagnósticos, né, mais precisos. A tecnologia também hoje em dia está ajudando bastante, né? E tudo isso cria ferramentas para poder realmente levar o indivíduo ao seu estado pleno, ao seu estado de saúde, melhorar toda a ação nessa área, né, da saúde, dentro também da medicina, enfim. Tá? Então, realmente, depois da criação desse projeto, muitas coisas melhoraram e houve praticamente aí uma nova área que realmente todos os estudantes, pesquisadores, profissionais precisam entender de fato um pouquinho para poder compreender melhor como que determinadas doenças podem acometer, né, determinados indivíduos. Bom, deixa eu pegar aqui minha ponteira. É importante vocês diferenciarem, né, com a palavra genoma da palavra genômica, tá bom? Existe uma diferença de definição entre elas. Então, né, os geneticistas, eles utilizam o termo genoma para poder denominar uma cópia completa das informações genéticas, ou um conjunto completo de cromossomos de um organismo, que é praticamente, né, aí a cópia completa de informações genéticas, tá? Já o termo genômica, primeiramente, né, você tem uma revista científica que publica vários trabalhos envolvidos nessa área, né, da genética, que se chama genômica, tá bom? No caso, né, do termo inglês, seria do termo inglês, que é o genomics. E a palavra genômica, ela é utilizada mais quando você quer trabalhar o genoma, né? Então, você utiliza com a função de mapear, sequenciar e analisar as funções de genomas inteiros. Nós temos, então, a genômica estrutural, que é a análise, né, o estudo da estrutura de um organismo, como, por exemplo, vírus, tipos de bactérias, né, quais são as características de determinados vírus, como, né, foi aí o caso do SARS-CoV-2, né, que vai gerar aí, vai levar a doença denominada o COVID, na verdade. Nós temos aí também na agricultura melhoramento genético de plantas, bovinos, suínos, enfim. Também tem a genômica funcional, que tem o objetivo entender as funções dos cromossomos e as suas respectivas proteínas formadas. Então, o estudo da proteína é um estudo chamado proteoma, que vai estudar justamente as características daquela proteína, que a gente sabe que dependendo da estrutura, dependendo do tipo, né, de interações que essas cadeias polipeptídicas elas têm entre si, você tem um tipo específico de proteína que se você mudar, né, essa estrutura toda da proteína, você muda também a sua função. Tá bom? Então, a proteoma, ela tem esse objetivo, estudar, né, as proteínas formadas a partir desses cromossomos, a partir de sequências específicas desse cromossomo. E nós temos também a genômica comparativa, que é o estudo de como os seres eles evoluíram, como que algumas mutações vieram e ficaram para poder gerar a variabilidade genética nos organismos. A gente sabe, né, que o nosso genoma ele é formado por praticamente 23 pares de cromossomos. Dentre esses 23 pares, 22 cromossomos eles são homólogos, né? Ou seja, você tem um cromossomo proveniente do teu pai, um cromossomo proveniente da tua mãe e também tem os cromossomos sexuais. Então, a partir do projeto Genoma foi possível identificar em cada região desse cromossomo quais são as sequências que darão, né, a formação de proteínas específicas, ou seja, quais são as características geradas a partir de sequências, né, dentro desse cromossomo.
E a gente sabe também, né, que além da gente estudar quais são as informações que esse cromossomo pode passar, também existe, né, a morfologia dele. Então, se vocês observarem o cromossomo 1, eles são organizados, né, de modo decrescente, ou seja, do maior para o menor, porém a gente sabe que o cromossomo X, ele, né, foge um pouquinho à regra, embora ele esteja aqui no finalzinho, ele é um cromossomo bem grande. E a gente consegue observar aqui que cada região desse cromossomo, você tem um mapeamento, você tem aqui os respectivos locos, e desses respectivos locos você já tem as sequências de proteínas que poderão ser formadas a partir dela. Já está todas elas catalogadas, né? Inclusive existe uma forma de ter acesso a essas regiões específicas, portanto é uma maneira que os cientistas utilizam para poder realmente entender como que se dá, né, o processo de você ter uma informação aqui já, né, já codificada, e como que essa proteína ela será formada e qual que é a função específica dela no nosso organismo. Para poder gerar, né, esse processo de formação do DNA proteína, a gente sabe que o nosso material genético ele se encontra na região nuclear, ele é protegido por uma membrana chamada carioteca, ou também chamada membrana nuclear, e isso nos organismos, né, eucariotos gera aí benefícios vantagens em relação aos organismos procariotos, uma vez que você compartimentalizar o seu material genético é uma forma de proteção que você terá aí do seu DNA, tá? Uma proteção a mais, diferente dos procariotos que apresentam material genético praticamente ali dentro do citoplasma. Então, o nosso DNA, ele é praticamente um livrinho de receitas, né? Você vai fazer um bolo, você vai seguir você vai acompanhar toda a descrição que está ali na receita para poder fazer o bolo. Então, o nosso DNA, ele não vai sair da região nuclear, ele fica ali dentro protegido para justamente não correr o risco. E dentro dele, nós temos aqui sequências de bases nitrogenadas, como vocês viram na primeira aula. Essas sequências de bases é que darão, né, aqui a origem a uma molécula chamada de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele sim vai sair da região nuclear. Portanto, para eu formá-lo, é necessária a presença de um evento chamado transcrição. Então, eu pego determinada sequência no meu DNA, não ele todo, parte dele, e vou transcrevê-lo em uma molécula de RNA mensageiro. Essa molécula de RNA mensageiro, né, ela terá então aqui sequências, né, que são trincas, que a gente fala de bases nitrogenadas, ou seja, né, trios de bases nitrogenadas, que a sua leitura, né, formará então uma cadeia polipeptídica, que no caso é uma proteína. Então, esse evento é chamado de tradução. Esse evento ele vai acontecer de fato na região citoplasmática em organelas específicas chamadas ribossomos. Então, toda a parte, né, de transcrição e tradução nós vamos ver nas próximas aulas. Mas por que eu quero, né, entrar nesse aspecto? Porque existe, né, dentro da biologia molecular o que a gente chama de dogma central, que é justamente quando você tem o seu material genético sendo convertido numa proteína a partir de eventos denominados de transcrição e tradução, e também a formação aqui de um RNA mensageiro e posteriormente uma proteína. Então, o gene é toda a sequência nucleotídica necessária e suficiente para a síntese de uma cadeia polipeptídica ou de uma molécula de RNA estável, tá? Então, nós temos aqui na região gene, né? Aqui no seu material genético, regiões específicas, né, que são as sequências codificadoras de uma proteína, né, e a gente sabe que o nosso material genético ele se encontra na região nuclear, né, na sua forma de cromatina, que é um estado, né, de compactação não no seu maior grau, porém, né, você tem uma compactação ali significativa, porém, quando essas células elas vão entrar em processo de duplicação celular, é importante que esse material genético ele aumente o seu grau de compactação, formando então estruturas que a gente conhece como cromossomos.
Dentro desses genes, né, existem sequências chamadas sequências codificadoras e sequências não codificadoras. Só que antes da gente realmente entrar nesse assunto, é importante a gente classificar, né, os organismos procariotos e eucariotos. A gente sabe de uma maneira geral que os organismos procariotos, eles são bem inferiores em relação aos eucariotos. Aqui a gente pode dar como um grande exemplo as bactérias. Tá? E aí, a gente sabe que os eucariotos, eles são classificados, né, em seres monocistrônicos. O que significa seres monocistrônicos? São aqueles cuja sequência, né, de DNA codificará uma única cadeia polipeptídica. Tá? Ou seja, uma única sequência, como eu estou mostrando aqui para vocês, codifica apenas uma única cadeia polipeptídica. Além disso, dentro, né, dessas regiões codificadoras, você tem regiões que vão de fato formar cadeias polipeptídicas e regiões que não formará cadeias polipeptídicas. Essas regiões que a gente chama, né, de exons, são elas que gerará as cadeias polipeptídicas. Já os introns não, eles são removidos por vários eventos denominados, né, de processamento do RNA, e esses eventos a gente vai ver posteriormente, né, ou seja, nas aulas seguintes. Já os seres procariotos, né, eles são policistrônicos. O que significa isso? Você tem um único gene podendo gerar vários tipos de cadeias polipeptídicas, tá? Então, isso justifica o tamanho bem reduzido do material genético de seres procariotos, como, por exemplo, a bactéria, tá? Então, ela tem um tamanho pequeno, porém, né, o seu material genético ele é eficiente, ele consegue produzir, né, proteínas, e além de produzir, né, proteínas, várias cadeias polipeptídicas, né, ele não tem regiões de introns, que são aquelas regiões que não irão formar cadeias polipeptídicas. Então, praticamente, são essas, né, de uma forma geral, essas são as diferenças aí, né, em termos de funcionalidade, de complexidade em relação, né, aos procariotos e aos eucariotos. Os organismos eucariotos, você tem um material genético aqui presente dentro, né, do núcleo, tá? E a partir de regiões específicas, você vai gerar um processo chamado de transcrição e vai formar o RNA mensageiro primário, ou também denominado de transcrito primário. O que significa transcrito primário? Eu tenho aqui a presença tanto de regiões que irão codificar proteínas, que são os exons, como regiões que não irão codificar proteínas, que são os introns. Só que eu preciso preparar esse meu RNA mensageiro para que ele realmente possa, de fato, ir para a região citoplasmática e passar pelo processo de tradução. Então, eu tenho esse meu RNA mensageiro que passará por processamento. Vai ser um processo que vai gerar uma proteção das extremidades, né? Como, por exemplo, aqui a adição de cauda poliar, o capeamento da extremidade 5', que são eventos que vão proteger esse meu RNA mensageiro para que nucleases não possam atacá-lo. Além disso, você tem a remoção dessas regiões de introns, permanecendo somente as regiões de exons, que são aquelas que vão de fato gerar cadeias polipeptídicas. Você então tem a passagem, né, o transporte desse RNA mensageiro através aqui da membrana nuclear, que vai até a região citoplasmática, e lá dentro dos ribossomos ocorrerá o processo de tradução. Já nos seres procariontes, a gente sabe que eles são seres policistrônicos, portanto, né, eles não têm regiões de introns. Isso significa que a transcrição já formará aquele RNA mensageiro prontinho para passar pelo processo de tradução. Como o material genético desses organismos não é compartimentalizado, você tem aqui então a formação do RNA mensageiro que já entrará nas organelas chamadas ribossomos e aí você já vai ter o processo de tradução. Então, isso faz a gente, né, entender que existe uma certa complexidade de funcionalidade do nosso material genético. Então, em seres procariotos, o tamanho dos genomas,
que é a quantidade de DNA, está diretamente correlacionado com a complexidade funcional das espécies. Isso significa que se você tiver dentro dos seres procariotos um organismo mais complexo, o tamanho do seu material genético será proporcional a essa complexidade, tá? Então, por exemplo, espécies de micoplasma que apresentam os menores genomas dentro, né, do grupo dos procariotos possuem pouco mais de 500 mil pares de bases nitrogenadas em seu genoma para codificar 480 proteínas. Já uma bactéria, né, que ela é evolutivamente superior em relação ao micoplasma, que é a Nostoc punctiforme, você tem alta complexidade funcional, ela possui um genoma de aproximadamente 10 milhões de pares de bases nitrogenadas e ela é capaz de produzir cerca de 5 mil proteínas. Então, o que a gente consegue entender é que dentro dos organismos procariotos, né, quanto maior o grau de complexidade desse organismo, maior será o seu genoma. Diferente, né, dos eucariotos, tá bom? Porque a gente cria aqui algumas perguntas que, né, tiram um pouquinho, que assim, estimulam o nosso conhecimento, tá? Estimulam questionamentos, na verdade. Então, por exemplo, que motivos justificariam o fato de uma ameba possuir um genoma 200 vezes maior que o genoma humano? O que significa isso? Nós temos essa tabela, e nessa tabela aqui no eixo, né, X, praticamente nesse quadro aqui no eixo X, você tem aqui o tamanho dos genomas em pares de bases nitrogenadas. Então, você tem 10 elevado à quinta potência, a sexta potência, a sétima, oitava, nona, décima e décima primeira potência. Ou seja, quanto mais aqui indo à sua parte, né, a sua região da direita, maior o tamanho de genoma. E aí a gente consegue observar que os micoplasma, que são aqueles seres, né, os mais simples possíveis, né, que compõem a nossa biosfera, eles vão apresentar aqui próximo, né, a 10 elevada à sexta potência de bases de pares de bases nitrogenadas. Quando você pega aqui dentro, né, das bactérias gram-positivas e gram-negativas, você consegue observar que o número, né, o quantitativo desse material genético aumenta, né, corroborando justamente aquele conceito que nós comentamos no slide anterior, onde os seres procariotos, quanto maior a sua complexidade estrutural, maior, né, o seu material genético, tá? Agora, quando a gente vai para os seres eucariotos, praticamente a gente não consegue aplicar essa mesma regra. Então, a gente pode identificar aqui, por exemplo, que plantas com flores, elas vão apresentar entre 18ª e décima, né, elevado a 10 elevado a 11, ou seja, 10 elevado a 11ª potência. Ou seja, além de ser uma variabilidade extremamente grande em relação ao quantitativo de material genético aí correspondente, né, às diferentes espécies dessas plantas com flores, a gente consegue perceber que se a gente for comparar, né, essas plantas como, por exemplo, nós, seres vivos, cadê? Deixa eu encontrar aqui a gente... Nem tem aqui, mas vamos comparar essas... Aqui, ó, os mamíferos. Se a gente for comparar com os mamíferos, olha só o tamanho do nosso material genético. Nós temos aqui praticamente, né, entre 10 elevado a 9 e 10 elevado a 10. Ou seja, em comparação às plantas, nós temos, né, dependendo da espécie dessa planta, nós temos um quantitativo, um tamanho de material genético aqui extremamente inferior a essas plantas, tá? Então, a gente poderia pensar, poxa, como que nós, né, mamíferos que têm uma alta complexidade estrutural e funcional, nós temos menos material genético do que, por exemplo, plantas com flores, ou até mesmo, né, nós temos menos material genético do que uns anfíbios ou do que os protistas. Olha só, né, a variabilidade do tamanho genético, né, aqui dentro dessa classe dos protistas, ou seja, aqui entre 10 elevado a 7, né, entre 10 elevado a 7 e 8, até 10 elevado a 11, ou seja, praticamente, né, nós temos aqui um tamanho de genoma inferior aqui a outros organismos. Então,
Isso cria questionamentos de como que dentro de um mesmo filo, como uma espécie de anfíbio poderia ter um genoma 100 vezes maior, como a gente pode ver aqui, ó, do que de um outro anfíbio, que é justamente, né, essa variabilidade de tamanho dentro aqui do mesmo filo, tá? Ou seja, tem anfíbios que vão apresentar aqui próximo 10 elevado a 11 e tem anfíbios que vão apresentar próximo 10 elevado, quer dizer, aqui 10 elevado a 9 e aqui 10 elevado a 11. Então, o que explicaria justamente essa diferença tão discrepante de tamanho de material genético entre as espécies e, inclusive, intrafilo, ou seja, entre, né, a mesma família, a mesma classe, enfim. Isso, né, aqui novamente, né, só para poder realmente deixar bem claro essa complexidade, tá bom? Então, nós temos aqui os seres humanos, eles têm aqui um tamanho de genoma de 2.900 megabases de pares nitrogenadas, de bases nitrogenadas e 19 mil genes, tá? Então, se você for comparar aqui, né, com outros seres vivos que vão apresentar, por exemplo, né, aqui o arroz, você tem 466 megapares de bases nitrogenadas e você tem 45 a 55 mil genes, tá? Então, a diferença discrepante, né, mostra que existe o que a gente chama de complexidade genômica, ou seja, você ter muitos genes não significa que você será um ser mais complexo do que o outro. Isso, ressaltando, se encontra dentro aqui, né, dos eucariotos, dos procariotos não. Quanto maior a complexidade, né, do organismo, maior quantidade de gene. Então, a gente consegue observar aqui, em termos de complexidade, um aumento progressivo, tanto do tamanho do genoma, quanto também o número do gene. Agora, não significa que você ter um genoma grande, você vai ter uma quantitativa de genes grande também. A gente consegue ver justamente aqui no arroz, onde você tem 466 megabases de pares nitrogenadas, né? E você tem 45 a 55 mil genes. Ou seja, né? Para que isso tudo de genes para um arroz? Você poderia pensar. Agora, se você pega a mosca, que tem 180 megapares de bases nitrogenadas e aqui, ó, 180 e apenas 13.700, né? 13.700 genes. Aí você poderia pensar, caramba, né? Mas uma mosca ela é muito mais evoluída do que um arroz, não é verdade? Então, o arroz ele vai ter um quantitativo maior, justamente mostrando que não existe dentro dos seres vivos eucariotos essa regra de quanto maior o material genético, maior a quantidade de genes. Tá? A gente tem aí um termo bem utilizado, que é o que a gente fala, né, de complexidade genômica, para poder realmente mostrar que os genes, ele vai além do tamanho, ele vai além do quantitativo. Então, né, é importante a gente destacar que determinados organismos são mais complexos que outros, a gente sabe disso, portanto, ele deverá possuir um número maior de genes em seu genoma, capazes de coordenar tais características. Um organismo que possui um maior número de genes distintos em seu genoma terá um genoma mais complexo. O que significa isso? Que quanto maior a quantidade de genes distintos, maior a formação de proteínas diferentes, tá? Então, maior quantidade de sequências únicas. Portanto, a complexidade do genoma está relacionada com a quantidade de genes diferentes presentes naquele material. Enquanto o tamanho do genoma se refere ao conteúdo de DNA em pares de bases, embora os tamanhos de seus genomas possam ser similares. O que isso significa? Que você ter um genoma grande não significa que você terá uma quantidade de proteínas, né? Vamos dizer assim, que correlacione com esse tamanho do gene. Por quê? Né? A complexidade está relacionada à formação de diferentes proteínas. E diferentes proteínas são codificadas por genes distintos. Então, você
ter um quantitativo grande de gene, de material genético, pode ser que você tenha também um quantitativo aumentado de genes que são iguais, parecidos, portanto, né, vão formar proteínas parecidas. Diferente de você ter uma quantidade de gene, dentro, né, dessa quantidade de gene você ter um aumento de genes distintos, portanto, você formará proteínas diferentes devido a essa quantidade de sequências, né, que não são repetidas, tá bom? Então, dentro de um mesmo genoma, você pode ter sequências, né, que são regiões repetidas e regiões não repetidas, tá bom? Aqui são mais algumas perguntinhas para poder realmente, né, vocês perceberem da complexidade do material genético. Então, nós temos aqui, ó, genomas maiores possuem um maior número de diferentes genes. Genomas maiores contêm maior número de cópias do mesmo genes observado nos genomas menores. Existem outros tipos de sequência que não sejam genes responsáveis pelas diferenças do tamanho entre genomas. Então, você ter um genoma implica também, né, de você ter regiões repetidas, sequências repetidas, regiões de sequências não repetidas. Quanto maior o quantitativo de sequências repetidas, né, você terá proteínas similares. Portanto, a complexidade de formação proteica, a complexidade do ser vivo é reduzida. Diferente de você ter um genoma com regiões com maior quantitativo de regiões não repetidas, que aí você terá, né, proteínas diferentes, consequentemente, né, uma complexidade maior aí dentro desse genoma. Então, né, por meio de vários estudos, foi possível você distinguir o seu DNA, né, regiões específicas de DNA. Existem aí vários estudos, como, por exemplo, né, estudos de reassociação do material genético, que classifica o DNA em 3 tipos, né? Você tem o mesmo genoma, mas você consegue classificá-lo em 3 tipos, né? Sequências altamente repetitivas, sequências moderadamente repetitivas e sequências de material genético não repetido. Então, a gente sabe, né, que as regiões altamente repetitivas, né, você tem regiões metiladas ou também altamente condensadas de genoma, tá? Essas regiões a gente chama de altamente repetitivas. Acredita-se que são encontradas nas regiões dos centrómeros e também nas regiões do telômeros. Elas vão apresentar 500 cópias ou mais de sequências ricas em adenina e timina, tá? Essas regiões, elas são sequências que não vão codificar proteínas, justamente por serem, né, metiladas ou altamente condensadas. Aqui a maquinaria, né, de transcrição, ela não consegue ter acesso a essas regiões, tá bom? Até mesmo porque você tem aqui sequências ricas em adenina e timina, portanto, sequências repetidas são sequências que não vão codificar proteínas. Existe também o DNA moderadamente repetitivo, tá? Que vão apresentar menos de 500 cópias do genoma e alguns genes podem ser encontrados, né, nessas regiões. Vamos ver aqui. E também o DNA não repetitivo, que é a maioria das sequências gênicas, mas nem todo DNA não repetitivo, mas nem todo DNA não repetitivo é gene. Aqui nós temos, né, uma tabela mostrando justamente, né, as espécies, tá? E também o quantitativo de DNA não repetitivo, moderadamente repetitivo e altamente repetitivo, tá? Quanto maior quantitativo de sequências repetidas, né, ou moderadamente repetidas, na verdade, quanto maior a sequência, né, de regiões repetidas, você tem regiões não codificadoras, tá? Agora, quanto maior regiões não repetidas, maior será suas regiões codificadoras. Aqui novamente, né, mostrando a proporção dos diferentes componentes de sequência, que varia, né, nos diferentes genomas de eucariotos, tá bom? O conteúdo de DNA repetitivo aumenta com o tamanho dos genomas. Então, quanto maior o tamanho do genoma,
quanto maior o tamanho do genoma, maior as regiões repetidas. Isso justifica justamente você analisar o gráfico do arroz e ver que praticamente ele tem um quantitativo de gene extremamente elevado em relação a outras espécies, tá bom? Então, isso significa que quanto maior o material genético, maior regiões de DNA repetitivos. Aqui a gente consegue observar, né, um ser eucarioto, então a gente consegue identificar que praticamente 100% do seu material genético é classificado como não repetitivo. Eles são seres, né, policistrônicos, isso significa que ele não tem regiões de introns, ou seja, praticamente todo o seu material genético ele é codificado, por isso que, né, você tem a barrinha aqui praticamente de 100% sendo classificado como material não repetitivo, tá bom? Reforçando, corroborando, né, de que dentro dos seres vivos procariotos, né, quanto maior a complexidade, maior seu material genético, tá? Então, eles são diretamente proporcionais. Diferente nos organismos eucariotos, né? Você ter uma complexidade, você ter um material genético, vamos dizer assim, grande, não significa, né, que você vai ter ali sequências que darão origem a proteínas, né, que são sequências codificadoras. Então, a gente consegue observar aqui as diferentes proporções entre DNA não repetitivo, moderadamente repetitivo e altamente repetitivo, tá? Então, praticamente aqui, né, regiões não repetitivas significa que são regiões não codificadoras. Então, por exemplo, né, aqui você tem espécies, né, que têm uma complexidade estrutural inferior, mas eles têm um genoma extremamente grande, diferente de espécies que têm uma complexidade estrutural, né, superior, vai apresentar um material genético menor. Mas qual a diferença entre eles, né? Você tem aqui um material genético maior e você tem aqui um material genético menor. A diferença é a proporção justamente entre os tipos de DNA. Embora eles apresentem um material genético menor, eles têm um quantitativo de DNA não repetitivo maior, que é o que vai praticamente classificá-lo, né? Que vai dar essa característica de seres vivos evolutivamente superior àqueles que, embora tenham um material genético aumentado, eles não vão apresentar, né, uma proporção de uma quantitativa aqui, né, de genes de DNA repetitivos maior, tá bom? Aqui também, né, para poder mostrar essa complexidade, o ser humano, ele tem que o tamanho do genoma é de 3,3 bilhões de pares de bases, né, nitrogenadas, e ele pode apresentar aqui uma média de 35 mil genes. Existe, né, às vezes uma diferença entre a literatura do quantitativo de genes, tá? Mas a gente trabalha entre 20, 25, 30, 35 mil genes. Uma mosca da fruta, né? Ela vai ter 120 milhões de pares de base e apenas 13 mil genes. Se a gente for pegar aqui, né, o milho, você tem que, poxa, caramba, o milho, ele tem 15 bilhões de pares de bases, né? Mas tem apenas 30 mil genes. Tá bom? Ou seja, não tem essa relação entre complexidade estrutural, né, evolutiva do ser vivo, tamanho do genoma e número de genes. Isso, né, é muito variável entre, né, as espécies estudadas, tá? Nós temos aqui a E. coli, né, 4,1 milhões de pares, né, de bases e 4.800 genes, tá bom? Então, né, qual seria o papel das frações moderadamente repetitivas e altamente repetitivas do genoma? A gente sabe que o DNA moderadamente repetitivo contém alguns genes que ocorrem em várias cópias do genoma, né? Ou seja, você vai ter repetições dessa sequência ao longo do genoma. Além disso, os elementos de transposição são sequências capazes de produzir muitas cópias de si mesmas, que vão se inserir aleatoriamente ao longo do genoma. O que significa, né, elementos de transposição? São sequências capazes de produzir muitas cópias de si mesmo,
tá? Então, de repente, você tem uma sequência que produz uma cópia dessa mesma sequência, tá? E essas cópias, né, elas vão se inserir aleatoriamente ao longo do genoma, criando, então, regiões, né, mais regiões repetidas. Gente, é importante destacar, né, que o papel do DNA altamente repetitivo, ele é pouco esclarecido, porém, determinadas regiões essenciais dos nossos cromossomos são compostas por essas sequências, tá? Como, por exemplo, né, igual eu comentei anteriormente, o centrômero e também os telômeros, tá? O centrômero, ele é aquele que vai ficar na região, né, média aqui do cromossomo, na região central do cromossomos, né, principalmente os cromossomos metacêntricos, tá? Se for um submetacêntrico, ele vai estar um pouco na região, próxima à região, né, superior. E os acrocêntricos, praticamente, você tem ali, né, uma segunda constrição, formando, né, a região satélite. Então, você tem aqui, né, a região do braço curto e o braço longo, tá? Que são as cromátides. E aí, nós temos nessa região do centrômero, né, regiões altamente repetitivas e também nas extremidades, que são as regiões teloméricas, tá bom? Essas regiões teloméricas, elas têm uma função de proteger, né, esse cromossomo, proteger essas extremidades contra as enzimas que ficam ali, que degradam o material genético, que são as nucleases, tá? Então, a gente tem as endonucleases, as exonucleases, então o telômero ele tá ali justamente para proteger. Existe também a região do centrômero, que é uma região para poder direcionar a separação das cromátides irmãs, né, junto aos fusos celulares durante o processo, né, de duplicação, quando você tem justamente ali a fase de separação, né, dessas cromátides, tá bom? Acontece, galera, que essas regiões teloméricas, cada vez que as nossas células passam por um processo de duplicação celular, elas são reduzidas, tá bom? Então, isso é bem utilizado também como um biomarcador de envelhecimento celular, uma vez que a cada divisão celular você tem, então, uma redução da região telomérica, até que vai chegar uma hora que esse telômero, ele praticamente não vai conseguir, né, se encurtar mais. Então, você tem uma célula ali, né, envelhecida, tá? Em 2009, 3 pesquisadores, inclusive, eles ganharam o prêmio Nobel aí dentro da medicina por utilizar enzimas, né, dentro de células cancerígenas. Por quê? Uma das características das células cancerígenas é a sua imortalidade. Então, praticamente, né, elas não têm essas regiões teloméricas reduzidas à medida que a célula vai duplicando. E a gente sabe que o processo de duplicação é intensa em células cancerígenas. Então, por mais que a célula duplique, os telômeros eles continuam ali do mesmo tamanho. Ou seja, não reduzem como que seria, né, de uma forma normal, né, durante o processo de duplicação celular. Então, né, existem enzimas chamadas telomerases que vão justamente reconstruir esse telômero. E aí, células cancerígenas, você tem ações dessa telomerase acontecendo constantemente, tá? Então, esses cientistas, né, eles criaram mecanismos que pudessem realmente, né, agir sobre essas telomerases e não fazer com que essas regiões teloméricas se mantivessem mesmo após o processo de duplicação celular em células cancerígenas, tá? Então, são vários os estudos, né? Então, aí existe uma região chamada, né, de TRF1, tá bom? É um gene chamado TRF1. Essa região, esse loco gênico, ele é responsável por produzir a telomerase. Então, esses cientistas, né, eles estão inibindo a telomerase para poder fazer com que, nas células cancerígenas,
quando, né, essas células entram em processo de duplicação celular, essas telomerases elas não conseguem agir mantendo, né, as regiões teloméricas, tá? Então, vamos dizer assim, reduzindo praticamente esse efeito de imortalidade das células cancerígenas. Bom, só para a gente finalizar, né, a aula de hoje, deixa eu ver se precisa, né, falar aqui mais alguma coisa. A gente sabe que esse processo, né, que ocorre de transcrição, de tradução, deixa eu lembrar aqui o que é para a gente falar. Só um minuto. Vamos lá, então. A gente sabe, né, que uma sequência de DNA, ela vai ter regiões altamente repetitivas ou moderadamente repetitivas, tá bom? E que dentro dessa sequência de DNA, você tem sequências, né, que são repetitivas, portanto, elas são iguaizinhas, e também sequências, né, chamadas intragênicas, que são formadas por regiões de exons e introns, tá? Sendo que as regiões de exons são aquelas regiões que são sequências que vão codificar proteínas, já as regiões de introns são aquelas que não vão codificar proteínas. Então, só reforçando, dentro de regiões do DNA você tem, né, DNA altamente repetitivos, moderadamente repetitivos, tá bom? E que você vai ter sequências de DNA que são repetitivas e sequências de DNA não repetitivas, você tem as sequências intragênicas, nas quais vão apresentar regiões de exons e regiões de introns, tá? Reforçando também, os exons eles vão dar origem a sequências que vão codificar proteínas, os introns não. Você tem aqui a formação do RNA mensageiro, né, o transcrito primário, isso significa que você vai ter regiões codificadoras, não codificadoras, e um evento chamado splicing, que vai praticamente retirar todas as sequências não codificadoras, que são as regiões de introns, permanecendo somente aqui as regiões de exons. Esse RNA, né, esse transcrito irá para a região citoplasmática, lá ocorrerá o processo, né, de tradução, formando então a proteína, a cadeia polipeptídica. Como curiosidade, então, aqui só para reforçar, um gene de um ser eucarioto possui, né, em média 3,7 introns por quilobase de pares, né, nitrogenadas de região codificadora. No homem, o número médio de 5 introns por gene, tá bom? E 94% dos genes contém introns. O tamanho médio dos introns é de 125 pares, né, de bases nitrogenadas, e o tamanho médio dos exons é de 90 a 120 pares de bases nitrogenadas. Importante também destacar que os seres vivos, né, os eucariotos inferiores e também seres procariotos, eles não têm introns, então possivelmente perderam seus introns ao longo da evolução para ficarem melhor adaptados a ciclos de multiplicação que são extremamente rápidos. Se você parar para perceber, uma bactéria ela se multiplica aí, né, de uma maneira extremamente rápida. Em questão de minutos, você tem aí, né, milhões de cópias de um único, né, ser vivo, tá? Também, né, é importante destacar que existe o chamado pseudogenes, né, que por conta de uma mutação são sequências que não mais serão transcritas, tá? Ou seja, são genes praticamente extintos, tá? Isso por conta de uma mutação que inativou determinados genes e, a partir daquele momento, ele não é mais relevante, né, para o bem-estar do organismo que o carrega, tá bom? Então, esses são os denominados de pseudogenes. Aqui também, né, uma figura somente para a gente resumir as características do genoma de seres procariotos. Então, nós temos aqui, né, a ausência de complemento diploide, ou seja, né, eles não apresentam cromossomos duplo, né, você tem aqui um cromossomo um material genético circular. Colinearidade entre genes e produtos gênicos, tá bom? Quase todo o genoma codifica alguma determinada proteína, ou seja, praticamente todas as sequências codificam, né, uma proteína ou mais de uma proteína,
tá bom? Você praticamente não tem sequências redundantes, possui unidades genéticas acessórias e sequências codificantes em ambas as fitas, tá bom? Normalmente o RNA ele vai codificar apenas uma fita, já aqui no genoma de um procarioto você tem então você tem as duas fitas codificando proteínas. Praticamente, né, esse material genético ele é bem eficiente. Diferente, né, do eucarioto. Nos eucariotos você tem a presença de complemento diploide, ou seja, você tem aqui, né, 2 cromossomos, né, para cada, você tem 2 cromossomos praticamente, né, para cada posicionamento deles. Existência de múltiplas cópias de algumas sequências, ou seja, você tem a presença de DNA repetitivo, não repetitivo e moderadamente repetitivo. Quase todo o genoma não codificação e regulação, ou seja, né, apenas parte do seu material genético codifica, né, alguma proteína, apresenta poucas unidades genéticas acessórias, você tem abundância de sequências redundantes, ou seja, você tem muitas sequências repetitivas, e sequências codificantes em apenas uma das fitas, tá bom? Importante destacar aqui, né, no genoma de eucariotos não há uma colinearidade. O que significa isso, né? A sequência inteira de DNA, ela não originará uma proteína exata daquela sequência, tá? Como o RNA ele vai sofrer muitos processos, né, como eu falei, a remoção de regiões de introns, tá? Pelo splicing, tá vendo? Você vai ter apenas pequenas sequências que dará origem a uma proteína. Então, no final das contas, né, o RNA mensageiro, ele é praticamente a presença de pequenas regiões codificadoras do seu material genético. Ou seja, você tem aqui uma cadeia inteira de DNA que não será codificada em uma proteína. Parte dessa estrutura que gerará uma cadeia polipeptídica. Isso que significa, né, a não colinearidade no genoma de eucarioto, tá bom? Então, você tem aqui, né, um número de nucleotídeos que gerará um número diferente de aminoácidos. Então, por exemplo, se você tem 100 nucleotídeos, não quer dizer que você terá 100 aminoácidos, tá bom? Você pode ter menos ou você pode ter mais. Isso vai depender da região, né, que foi ali, que será traduzida, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que esse é o último slide, tá? Qualquer dúvida, então, a gente vai retirar durante ali o processo, né, de TGPI e ACOM.